Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Sami Costa e sejam bem-vindos ao nosso canal Girl Power. Hoje nós vamos falar sobre autoconhecimento e nós temos uma convidada muito especial, Carla Costa. Vamos começar com a entrevista. Muito obrigada, Sá, por me receber hoje no seu canal. Estou muito feliz de fazer parte desse seu processo. Estou gostando muito dos seus vídeos, está sendo muito educativo para mim. Obrigada. Então conta um pouquinho mais de você, quem é a Carla, um pouquinho da sua carreira. Perfeito. Então, Sá, eu comecei minha carreira na área de... Tem várias áreas que eu já comecei a trabalhar, né? Mas eu sou formada em engenharia. Trabalhei alguns anos como engenheira, mas já trabalhei em venda, em telemarketing, em TI, em uma infinidade de áreas que eu já trabalhei. Hoje eu moro nos Estados Unidos, eu trabalho com gerenciamento e coordenação de projetos. Venho trabalhando com isso há mais de 5 anos agora. Que legal, que legal. E conta pra gente um pouquinho como que foi esse seu interesse em estudar, entender mais sobre essa habilidade, esse comportamento do autoconhecimento. O que gerou em você essa necessidade de se olhar, de se entender e estudar sobre isso, né? Então, tudo isso aconteceu no início da pandemia, né? A pandemia, acho que não só para mim, mas para a maior parte da população, sofreu um impacto muito grande, né? E não só financeiramente, mas também pro lado emocional. No início da pandemia, eu não estava sabendo lidar com as minhas emoções, né? Eu estava passando por um processo muito difícil, né? Estando aqui sozinha, só eu e meu marido, né? E você não poder ver sua família, aquele medo de morte, todo mundo passou por isso. E durante a pandemia, uma amiga minha me indicou um canal de estudo de evangelho, independente de religião, mas eu comecei a assistir esse canal, e é do Ricardo Mello. E ele trouxe vários estudos sobre o autoconhecimento, numa perspectiva da religião, mas sobre autoconhecimento. E aquilo começou a me tocar, e começou a fazer sentido. E através dessa minha amiga que me indicou esse canal, ela me deu a mão novamente e me levou para um nível maior ainda. Então ela me levou para conhecer a Janice Heringer. E eu fiz uma formação em inteligência espiritual no ano passado, e nessa eu me aprofundei mais ainda sobre essa questão de autoconhecimento. O Ricardo Mello e a Janice foram duas pessoas assim que me mostraram um novo mundo, né, no qual eu consegui identificar tudo aquilo que estava me fazendo sofrer o medo, né, durante a pandemia, e me ajudou a sair desse medo, a ter um controle maior sobre o meu medo. Tava me dando gatilho para ter esses medos, né, o que estava me levando naquele ponto. Então foi nisso que comecei, né? Eu comecei ali no início da pandemia e venho estudando, e agora, através de leituras de livros, né? Eu li 12 livros ano passado, aprofundado nessa área, né? E tá sendo assim, ó, sensacional, né? Eu tenho várias, dessa formação que eu fiz, né? Eu tenho meu grupo de amigas, né, no qual a gente conversa, a gente aplica uma na outra. São várias ferramentas que a gente pode utilizar uma com a outra que nos ajuda, né, a nos fortalecer, a crescer, né, e a desenvolver cada vez mais, né? Não só a sua inteligência emocional, mas também a sua inteligência espiritual. Explica um pouquinho por que você acha que é tão difícil, tão distante essa questão do autoconhecimento, sendo que é uma coisa auto, né? Deveria ser nossa e deveria ser natural. Por que você acha que é uma coisa assim tão distante, tão difícil, e que a gente começa a sentir essa necessidade bem mais velho, né? E por quê? Por que você vê essa dificuldade? Eu acredito muito que foi falta de conhecimento, né? Quanto mais a gente evolui, mais novidades vêm aparecendo. O autoconhecimento não era uma palavra que as pessoas utilizavam há 50 anos atrás. É uma coisa muito recente. E, né, eu imagino daqui 50 anos as pessoas falando, nossa, olha aquele povo falando sobre autoconhecimento, né? Deve ser alguma outra coisa daqui 50 anos. Mas para mim é uma questão cultural, né? Nossos pais foram ensinados uma coisa, nossos avós foram ensinados outras coisas, e aquilo foi passando de geração para geração, né? Cada geração analisa aquilo que foi entregue para eles e vai evoluindo conforme vai indo. E para os nossos pais, né, eu acredito, por exemplo, quando a gente é criança, aquela coisa, né, engole aquele choro, né, para com a birra, né, e não trabalha o lado emocional, né, o porquê que nós estamos, né, o porquê da birra, né.
por que que você está tendo esse sentimento, né? Ou por que que você está reagindo e não entendendo para ter uma ação, você só está reagindo. Exato, mas isso não é culpa dos nossos pais, né? Eles não tinham conhecimento na época, né? Hoje em dia você pensa, poxa, você liga seu celular, você tem tantos canais de YouTube, tantos psicólogos, terapeutas dando várias dicas, ensinando tanta informação tá disponível na nossa mão, né? Na época dos nossos pais, eles não tinham a internet, né? Que hoje, né, nós adultos, seres adultos, né, a gente tem uma consciência daquilo que é colocado na nossa vida. Gostaria de continuar com essa consciência, vou gritar com os meus filhos ou eu vou atrás de uma informação nova e aplicar essa informação nova, né? Que é aquela coisa, a gente também pode obter informação nova todo dia, mas se você não coloca em prática é a mesma coisa que você não sabe de nada, né? Eu acho também que na época dos nossos pais eles tinham também esse medo, esse sentimento, mas era igual a nossa infância, né? Eles escondiam aquilo e seguiam em frente de ver se olhar para dentro, porque esse sentimento também não é novo, esse sentimento sempre existiu, mas o se olhar e entender o que está acontecendo é justamente por conta de todas essas ferramentas que tem hoje em dia nas nossas mãos, que a gente consegue, vou me perguntar o porquê, vou jogar aqui no Google, vou tentar entender o que está acontecendo. Então acho que também a tecnologia nos trouxe essa vontade de entender o porquê que a gente tem os nossos medos, que os medos nossos pais, nossos avós, todas as outras gerações tiveram também. Só tem eu vejo muito que a parte da tecnologia, de buscar informação e tá muito mais fácil, nos traz essa habilidade de conseguir nos desenvolver ainda mais, né, com o autoconhecimento. Não, exato. E a outra coisa também que a gente tem que lembrar, na época dos nossos pais, ir no psicólogo, ir no terapeuta, era tabu, né? Jamais você iria, você só iria se tinha algum problema, né? Que você não quer nem que a sociedade saiba, né? Era uma coisa assim. Então era muito difícil para eles, né? E colocar um filho numa terapia, no psicólogo, era quase que, de novo, era um tabu, né? E hoje em dia eu acho que a gente já tem muito mais conhecimento, né? A formação em inteligência, a inteligência espiritual mesmo, é uma coisa muito recente, ela não tem nem 20 anos, né? Que nós temos vários tipos de inteligências, né? Como uma delas é a inteligência emocional, e hoje em dia já tem um pouquinho mais de estudo sobre a inteligência espiritual. Não tem muito estudo, mas é uma coisa em desenvolvimento, né? E todas essas inteligências, elas podem ser desenvolvidas, a gente pode melhorar, né? É ter essa consciência, né? De a gente, ok, eu tô entendendo que eu estou aqui limitada, né? Nesse valor que me foi imposto na minha vida, né? Porque o que nós somos hoje é um reflexo dos nossos pais, dos nossos professores, dos nossos colegas de infância, né? Então a gente vai moldando a nossa vida porque são valores que são importantes, senão uma criança pode morrer, né? Porque não tem um senso de segurança, né? Não tem um senso que os pais não colocaram, né? Então a responsabilidade dos pais é colocar alguns valores, né? Para que ela tenha limites. Como seres adultos hoje, vai da gente entender quais são os valores que os meus pais, meus professores colocaram em mim. Ok, são esses. O que eu quero continuar com esses valores na minha vida? Isso faz sentido? Isso faz sentido? E você faz essa análise. Obviamente que um terapeuta, um psicólogo, um profissional na área é extremamente importante para que ele possa te orientar e te levar para um caminho correto, né? Para você não fazer uma coisa sozinha, achando que é o ideal, né? Mas você fazer essa análise, né, do que eu quero para minha vida. Faz sentido eu continuar tendo esses valores na minha vida? Se não, né? O que tá me atraindo na minha vida, né? E um exemplo que eu te dou até, né, eram coisas da minha infância que eu escutava o tempo todo, né? Dia de muito, véspera de nada. O meu senso de segurança é muito forte, né? Eu preciso ter certeza que eu vou ter alguma coisinha para o dia seguinte. Então a geleia fica lá, aquele restinho de geleia fica no pote lá um mês inteiro, porque eu não sei se eu vou precisar no dia seguinte, né? Então são valores que eu identifico hoje como um ser adulto, bobo, né? Obviamente que tem muito mais que isso, né? Mas que eu identifico que não há necessidade de eu continuar. Então, por que eu tô fazendo isso? Então, às vezes eu me pego, daqui 3 dias eu vejo que a geleia tá lá com um pouquinho e eu não tô comendo. Ok, era porque eu ouvia isso quando eu era criança, ok, deixa eu vir aqui comer agora e jogar o pote, sabe? Então, você vai criando esses hábitos. Só que são hábitos que foram construídos na sua vida, né? Então, você tá desde a sua infância com esse mesmo hábito.
Agora, como um ser adulto, vai levar um tempinho para você mudar esse hábito, né? Não é dia pra noite. Sabe uma curiosidade agora que você falou disso? Eu tenho esse mesmo problema, mas o meu é com maquiagem. Eu não deixo acabar a maquiagem, eu deixo sempre um finalzinho, eu não sei porquê. Até fiz uma limpa esses dias no armário que eu falei, meu Deus, por que eu guardo tanto esses finzinhos de maquiagem? Não sei por que específico maquiagem, mas comigo é maquiagem. É muito louco, e pra mim é a comida. Eu não sei o porquê, cara. Mas, e é uma coisa assim que é interessante porque, tipo, apesar de eu ter essa consciência que é uma coisa que eu tenho da minha infância, eu enxergo que eu tô deixando naquele pote por conta nessa frase que foi me dita, que eu cresci ouvindo, e eu ainda continuo fazendo. Mas, obviamente, é um hábito que eu tenho desde criança e leva tempo pra você mudar esse hábito, né? Então, essas questões desses valores que são nos colocados na nossa infância, o que são valores, né? São crenças. O que são as crenças? São crenças limitantes. Aquilo que te limita. Então, o que acontece? Quando você vive com base nesses valores, você vive em volta dessas crenças limitantes. Então, você vive somente na sua zona de conforto. É importante você viver na sua zona de conforto, ela é importante. Mas, no fundo, o que eles são? São os seus sabotadores. O que são os valores, né? Os valores são colocados na nossa infância como uma forma de orientar a gente durante a nossa infância até quando a gente é adulta. Quando a gente faz essa análise do que são os valores não deixam de ser crenças limitantes. Eles são importantes, né, para que a gente possa seguir a nossa vida, mas eles nos colocam numa zona de conforto. E as crenças limitantes não deixam de ser sabotadores. Então, são sabotadores da responsabilidade, do reconhecimento, liberdade, honestidade, segurança, que você pode falar de segurança financeira, uma infinidade de coisas. E o que acontece quando você vive com base nesses sabotadores? Você passa a viver num mundo limitado. Você deixa de fazer coisas que poderiam atrair novas áreas na sua vida, mas porque você está com medo da questão financeira, você está com, né, o seu sabotador te coloca em xeque a questão do seu reconhecimento, você vai ser reconhecida quando você fizer isso, o seu senso de responsabilidade. Então existem várias coisas que você deixa de seguir a sua reta, né, o seu rumo na sua vida, aí você dá uma curva de 90 graus porque você tá ali em xeque com sua responsabilidade, né, a sua liberdade. Então não, peraí, então vamos virar pra cá e depois a gente continua. E quanta coisa que você deixou de viver porque você não seguiu nessa linha aqui? Quanta coisa você deixou de experienciar porque o seu medo, né, que é o seu sabotador aparecendo ali, falou pra você, opa, Carla, para aqui, vira aqui pra direita, porque aqui você não vai ser reconhecida, o seu senso de responsabilidade vai estar em xeque, então vamos aqui, ó, pra direita e segue o rumo por aqui. De novo, esses sensos de valores são importantes, né, a gente precisa deles, mas somos nós, como seres adultos, para fazer essa análise. Como é que eu consigo superar essa característica, né? Essa minha personalidade? Como é que eu faço para melhorar, para ser uma pessoa melhor e continuar seguindo o meu caminho nessa linha aqui que eu quero? Não ficar mudando de rumo para cá, para lá, para eu evitar de lidar com esses medos, né? E sair da minha zona de conforto. Você sabe que isso que você tá falando tem muito a ver com um vídeo do canal que tá mais focado pra parte de carreira, que é justamente saia da sua zona de conforto. Que você determina aonde é a sua quadra com os seus limitadores e daí você fica jogando sempre ali dentro, daquela área que você conhece, que pra você tá tudo ok, mas você esquece que você precisa ir além, você precisa conhecer o desconhecido, né? Você precisa entender que tem coisas ali fora que tá tudo bem você correr atrás e vai te fazer bem na sua carreira. Então é muito interessante que nesse vídeo que eu coloquei aí, eu falo justamente de você sempre jogar no limite, entender o que tá ali no limite, mas você entender que o limite, quem tá colocando é você. Você precisa fazer uma jogada um pouquinho além, porque pode ser que ali não seja o limite, porque o limite você que tá pensando que mas pode ser que se você jogar uma jogada um pouquinho mais longe, a quadra ainda tá dentro. Então é sempre muito importante você entender que os seus limites, você que tá colocando, não é o limite do mundo. O limite do mundo é muito mais abrangente e você pode conquistar muito mais coisas se você sair dessa área de conforto. Muito legal isso que você colocou. Eu posso até te dar um exemplo do que eu passei essa semana. Essa semana para mim foi bem complicada. A primeira semana do ano, de 2022,
E eu já passei por uma semana bem difícil. Porque o que aconteceu? Houve uma situação na empresa, que eu nem vou entrar muito em detalhe, mas o meu senso de responsabilidade foi questionado. Aquilo me gerou um pânico, um medo. Foi uma reunião na quinta-feira que eu fiquei sabendo na quarta que ia ser discutido um tema que ia colocar meu senso de responsabilidade em xeque. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia mal respirar, aquele pressão no peito, aquele medo, meu Deus, como assim eles estão me questionando? Eu sou uma pessoa honesta, como é que eles estão me questionando esse tipo de coisa? Eu consegui identificar, né? Quando você entra nesse processo de autoconhecimento, isso que é importante, porque você tem uma noção um pouquinho maior do por que você tá entrando nesse pânico, por que você tá entrando nesse medo. Então eu consegui analisar, apesar de tudo que eu tava físico, né? Todos esses sentimentos físicos que realmente eu tava sentindo, eu consegui identificar, a minha boa menina, porque ela faz tudo certinho e agora estão me questionando, né? E como é que eu faço para controlar aquilo? Porque a situação vai acontecer, você sempre vai colocar os seus sensos em responsabilidade. São tantos anos da minha vida com esse senso tão forte na minha vida, né? Não é na primeira situação que vai acontecer que eu vou ter autocontrole, né? Que eu vou conseguir, ok, estou bem agora, passou. Não, vai levar um tempo, né? Então, para mim, como é que foi? Eu não conseguia dormir, acordei às 2 horas da manhã achando que eu já estava atrasada para a reunião. Não conseguia dormir depois disso porque eu ficava repensando naquela situação toda. Porém, ao mesmo tempo que eu me pegava pensando naquilo, eu conseguia identificar: Carla, você está segura, você não está sendo analisada, você está ok, você está segura na sua cama. E aí você começa a utilizar algumas ferramentas, né? Então, algumas ferramentas que eu até indico, né? Por exemplo, a meditação, respiração, escrever, né? Se é durante o dia, não vai sair para fazer uma caminhada às 2 horas da manhã, né? Mas se é uma possibilidade, sai para fazer um exercício físico, uma yoga, que às vezes você pode fazer em casa mesmo. Existe uma infinidade de coisas que pode ser feito para te ajudar a controlar alguma dessas sensações. No primeiro momento, vai te acalmar por talvez alguns minutos, né? Com mais prática, aquilo começa a ficar mais fácil até um momento em que você vai conseguir ter total controle sobre a sua pessoa. Talvez leve tempo para isso. E uma outra coisa que eu escutei há um tempo atrás, eu fui num centro budista e eu achei aquela dica assim maravilhosa. Eu conversei com a monja, né? Porque eu falei, eu coloquei uma situação para ela, né? Que talvez acontecesse frequentemente. Isso você pode pensar numa relação com o marido que não lave a louça, ou um chefe que é mal educado com você, que um colega de trabalho. Existe uma infinidade de situações que devem ocorrer semanalmente, talvez diariamente ou mensalmente, mas que você pode identificar como é que você quer reagir àquela situação. Então, uma situação está acontecendo com você nesse momento, que aí seu chefe está gritando com você. Você vai entrar em pânico, né? Porque tem ali um confronto. Pelo menos para mim, meu senso de segurança ele é muito forte, né? Eu tenho que estar no meu âmbito de segurança. Naquele momento, aquele primeiro momento, você vai reagir conforme o que você tem disponível, os seus mecanismos naquele momento. O que a monja explicou? Quando aquele momento acabar e você já tiver mais calma, faz uma análise do que aconteceu. O que aconteceu? Por que aconteceu? Meu chefe tinha razão? Ele não tinha razão? Como é que eu gostaria de ter reagido naquela situação? Mas aí você já tá mais calmo, então você consegue analisar. Talvez se eu tivesse falado X coisa, ou talvez se eu tivesse pensado por 5 segundos antes de eu falar alguma coisa, respirar fundo. Uma outra coisa que às vezes acontece muito numa situação de confronto, eu não sei se pra você, Sam, mas às vezes pra mim acontece como se, né, saísse do meu corpo aqui e me visse do lado de fora. É muito engraçado. Como é que você faz para se trazer de volta, né? Então, coloca o seu pé no chão e puxa os seus dedos para o chão, para você voltar para a consciência, para aquele momento, né? E você ter mais consciência. Trabalha a sua respiração. E o que a monja explicou? Quando você pratica isso, esse rever a situação com calma, mas você rever como é que você gostaria de ter agido, a situação, quando acontecer novamente, a próxima vez, não quer dizer que você vai ter todo o controle. Vai ser uma situação de confronto, seus sensos estão sendo atacados, você vai fazer aquela análise depois quando ela terminar, e aí com a prática constante, em algum momento você vai conseguir reagir do jeito que você gostaria. No momento da calma, que você teve, ou conseguiu fazer a análise daquela situação, você vai conseguir em algum momento da sua vida colocar aquilo em prática.
né? E isso é uma questão de prática, né? No dia pra noite, de novo, você vem tantos anos da sua vida com aquele senso tão forte, aquele valor tão forte, não vai ser do dia pra noite que você vai ter controle. Leva tempo para trabalhar. Legal, que eu ia te fazer uma pergunta, como que você via, como que você praticava o autoconhecimento no trabalho? Você já colocou uma experiência aqui de trabalho, essa questão de você passar por uma situação e depois você analisar é muito importante justamente para o autoconhecimento, é entender o que naquela situação te deu o gatilho. Por que você ficou nervosa? Por que você apenas reagiu àquela situação com os seus limitadores, né? Dentro da sua zona de conforto, você não estava mais, então você simplesmente reagiu. E é muito interessante também essa questão que você comentou, da prática, né? A gente tem que praticar, não vai ser na primeira situação que você já vai estar bem. Não, você vai ter que, cada situação é um autoconhecimento, é entender o seu gatilho. E a gente não tem 1, 2 gatilhos, são diversos gatilhos. Ele entra em ação em diferentes maneiras. Então, assim, não é porque aquela situação aconteceu, você já tá bem com aquele gatilho. Não, pode ser que ele venha em uma outra situação diferente que também te traga esse gatilho de novo. Então, realmente é muito interessante a parte, analisa sempre a situação após do que aconteceu. E pratique. Então, teve uma parte de um livro que eu estava lendo que ele fala, você tem que também se expor a situações de confronto, porque são nelas que você vai conseguir praticar isso. Se você ficar sempre ali na sua zona de conforto, não vou entrar em discussão, vou ficar quieta agora, não sei o que, você nunca vai ter essa prática, você nunca vai conseguir ter a experiência do gatilho e conseguir se olhar e entender, o gatilho aconteceu porque ele falou isso dessa maneira, então isso me lembrou alguma coisa do meu passado. Bom, enfim, pode ter diversos fatores aí no meio. Então, bem legal mesmo que você comentou. E eu super indico a meditação, que a meditação Existem diversas meditações que você pode achar no YouTube, uma pessoa que já tenha praticado, você tenha aprendido com essa pessoa, um centro budista. Enfim, existem várias formas que você pode colocar em prática a meditação. E foi uma coisa que até recentemente, quando eu estava, na última vez que eu fui no centro budista, que ela explicou, a meditação não é aquela que você sai para caminhar, né? Começa a ver o ambiente, analisar. Não, é aquela na qual você para com você mesma, senta ali e você acha a paz dentro de você, né? Não é fora, né? Vai estar dentro de você. Porque quando você coloca essa meditação em prática, na qual você consegue achar a paz dentro de você, quando uma situação de pânico, quando uma situação de confronto, que a sua segurança, os seus valores estão em xeque, você não precisa, meu Deus, eu preciso sair para fazer uma caminhada para eu encontrar minha paz. Não, a sua paz está aqui dentro, né? Essa calma, essa tranquilidade está dentro de você, né? Não tem nada fora, né? Então a meditação, mas não é a primeira vez que você vai fazer a meditação, ok, agora eu sou Buda, tá tudo bem e vamos seguir com a vida, né? Vem os problemas que eu tô pronta, né? Não. Eu ainda prefiro sair para fazer uma atividade física, fazer uma caminhada, alguma coisa. Isso me ajuda ainda a olhar para dentro e conseguir me entender. Eu tento fazer meditação, mas ainda tenho um pouco de dificuldade. Então, acho que também é um processo, é bem devagar, você tem que ir se entendendo, você tem que ir se olhando e se respeitando, né? Então, o processo, não adianta achar que você vai sentar no sofá, fazer posição de meditação e que vai ser maravilhoso. Você tem que ir se conhecendo e aos poucos mesmo. Isso, e uma das coisas que a meditação ela ensina, porque não é sentar lá e você vai achar que você vai entrar no nirvana, né, e vai conseguir acalmar seus pensamentos. Não, os pensamentos vão entrar na sua cabeça, porque sua mente, a função da sua mente é pensar. Então, isso é uma fala da Janice, né? Quando você estiver na meditação, sua mente vai começar a pensar, você vai começar a relembrar das situações que você estava passando. E uma das coisas que eu aprendi até no centro budista é você ter uma frase ou uma palavra que te traga de volta. Então pode ser paz, enfim, uma imagem, alguma coisa que te traga de volta para focar na meditação, para focar em você, né? E fazer esse trabalho constante, né? Pessoal, continuamos na semana que vem com a entrevista. Um beijo, até semana que vem.